Sua parte concedido, vereador. Obrigado pela gentileza. Primeira questão, eu tenho um grande respeito pelo vereador Ramon, porque ele promove um combate aos banqueiros e ao sequestro do orçamento público federal junto comigo. Agora, algumas coisas precisam ficar esclarecidas e eu gostaria só de esclarecer 2 pontos que eu discordo do senhor, porque a previsão na norma é outra. O trabalhador não recebe o FGTS, né? O que acontece? A lei do FGTS foi criada porque anteriormente um trabalhador que completava 10 anos de emprego, ele tinha uma garantia de emprego. Então, tanto que quando a gente é contratado como seletista, a gente pode optar ou por essa estabilidade ou pelo FGTS. Nenhum patrão contrata com estabilidade, então, obviamente, opta pelo FGTS. Então, o que é o fundo de garantia? Ele é um fundo de garantia de tempo de serviço, para quando a pessoa for demitida, ela tenha direito a acessar esse fundo. A segunda questão é por que da adoção de um empréstimo em folha, vereador Ramon? Os grandes empregadores, como a prefeitura da nossa cidade ou como a Câmara de Vereadores, ela vende a folha de pagamento. E a lei diz que a gente pode consignar até 30%, 35% da nossa renda através de empréstimos consignados. E para quem poderia contratar esse empréstimo consignado? Aqui na prefeitura, por exemplo, o Banrisul. Ele paga para comprar o empréstimo consignado. E quando ele passa o empréstimo consignado, ele vai passar essa taxa que ele cobrou, que a prefeitura cobrou dele para vender a folha. Eu acho inadmissível as taxas estarem em 3%. Isso é verdade, é um crime contra o Brasil. Agora, infelizmente, o que é praticado no Brasil é 4,5%, 5%, 6%, que eu sou mais contra ainda. Então, só para deixar essas duas situações claras, é bom? Não é bom. Agora, é para combater a venda das folhas de pagamento. Esse é o objetivo específico. E a garantia não é o valor depositado. A garantia é a multa dos 40%. Porque anteriormente, com o saque aniversário, quando se promovia um saque aniversário, que era um salário do trabalhador no mês de aniversário, a integralidade do valor ficava retido. Então, o vereador Lucas tinha 60 mil lá na escola. E ele ganhava 6 mil por mês. Ele sacava os 6, retinha 54. Agora, o senhor vai lá e faz um empréstimo de 5 mil, por exemplo, e tem 15 depositado. Quanto que vai reter? Nada. Vai reter 40% de 5 mil caso o senhor seja demitido. Então, essa é a questão específica. É para combater a venda da folha de pagamento. Mas em relação ao sequestro do orçamento federal pelos banqueiros e nós pagarmos 51% do nosso orçamento, que isso sim tem um custo alto, 25 vezes mais do que a própria máquina pública. Eu sou parceiro do senhor, a gente tem que fazer um seminário nessa casa para debater isso. Hoje, o nosso índice de endividamento do município é 1,2%. Agora, o índice de endividamento da União, passar de 100% do PIB é algo que tem que preocupar eu, tem que preocupar o senhor. O senhor está num extremo do pensamento econômico, eu estou em outro extremo do pensamento econômico. Agora, nós comungamos de uma posição justa. Não é possível que os banqueiros sequestrem 51% do orçamento. Obrigado pela gentileza. Obrigada, vereador. É importante que se tragam essas temáticas, porque eu e o vereador Cláudio Libardi, né, e muitos temas que nós trazemos aqui, às vezes, são polemizados, às vezes por questões ideológicas, políticas, enfim, mas nós estamos aqui para defender a maioria da população, que muitas vezes não tem voz para tratar sobre esses temas aqui. Então, nós defendemos os trabalhadores e as trabalhadoras que trabalham o dia inteiro, o mês inteiro, para trazer sustento para si e para a sua família, e que historicamente não são representados em casas como essa, que é, né, o parlamento, que muitas vezes os poderosos, né, as pessoas ricas, milionárias, bilionárias, enfim, que têm muito dinheiro, poder no Brasil, e não é de hoje, desde 1500, fazem o seu lobby para que os parlamentares defendam as posições que beneficiam a eles mesmos, né? O meu pai está aqui, o Cláudio falou antes para eu referenciar, né, hoje ele vem acompanhar a nossa sessão, é metalúrgico aposentado. Eu sou filha de cozinheira também, né? Minha família é uma família de trabalhadores e trabalhadoras. Nós sabemos o que é, né, ter que vir para Caxias, vim para cá quando eu tinha 8 anos, sem ter, muitas vezes, política pública, sem ter suporte para poder nos manter e ter que trabalhar muito para que a gente possa ter chegado onde nós estamos hoje. Então, pai, em teu nome, queria saudar todos os trabalhadores e trabalhadoras do nosso país, da nossa cidade, e é para isso que eu e o meu colega Cláudio Libardi estamos aqui na Câmara de Vereadores. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora Andressa. Saudar o seu pai, bem-vindo sempre à nossa casa, com 3 horas e 4 minutos de sessão.